Em meados do século XII, um estranho mito tomava conta da Europa. Um reino cristão perdido no meio da Ásia auxiliaria os europeus na luta contra o Islã. E esse mito se materializou em cartas oficiais enviadas a embaixadas europeias e foi um dos motivos pela qual os portugueses se jogaram aos mares em busca de suas grandiosas maravilhas, que iam desde unicórnios e pedras preciosas até a fonte da juventude. No vídeo de hoje, vamos desvendar quem foi Preste João, o lendário rei asiático, e descobrir as implicações por trás da lenda e como ela influenciou os portugueses na época dos descobrimentos. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. A história do Preste João tem início em meados do século XII. Nessa época, a Europa vivia momentos de tensão e apreensão com os planos de uma campanha militar para fazer frente aos muçulmanos, aquela que ficaria conhecida como a Segunda Cruzada. E, enquanto a cristandade se preparava para a empreitada, surgia circulando pelo território europeu escritos inesperados de uma embaixada de um reino distante. De acordo com os escritos, Preste João, um rei cristão nestoriano considerado herético, liderava um exército imenso e poderoso contra o Islã, com cruzes de ouro e pedras preciosas, e teria conquistado Ecbatana, capital do Império Persa, antes de retornar ao seu país. E esse rei poderoso no Oriente, além de apresentar seu reino, oferecia por meio da carta o apoio aos reis cristãos europeus na luta contra o Islã. Essas cartas do Preste João atingiam os mais diversos reinos europeus, tendo sido endereçado a vários líderes cristãos, entre os quais o Papa, o imperador bizantino Manuel I Comneno, Afonso Henriques em Portugal e ao Sacro Imperador Frederico Barba Ruiva. A notícia da carta e das maravilhas do reino de Preste João se espalhou por toda a Europa, resultando em várias traduções e cópias até o século XV. Essas versões descrevem um reino fabuloso, com riquezas extraordinárias e seres fantásticos, detalhando um palácio opulento e um exército gigantesco. As cartas de Preste João descreviam seu reino quase como um conto de fadas. Em seu reino, as joias corriam no fundo dos rios. O palácio de Preste João abrigava 30.000 pessoas à mesa todos os dias, e o seu palácio era ricamente decorado com colunas de marfim, teto de cedro e cobertura de ébano. Preste João era descendente de um dos reis magos, e o rei aparentava ser jovem, apesar de ter 562 anos de idade. Isso porque ele se banhava constantemente na fonte da juventude que estava presente em seu reino. A fonte ficava bem próxima do paraíso, de onde Adão foi expulso, e inclusive, se alguém bebesse 3 vezes dessa fonte, viveria até 500 anos, e enquanto vivesse, viveria como se tivesse 32 anos de idade. Além disso, claro, o imaginário fantástico medieval coube rechear ainda mais o mitológico reinado de Preste João. Em seus domínios haviam animais fantásticos, como unicórnios, sátiros, pigmeus, ciclopes, fênix, faunos e homens selvagens. Segundo as cartas do Preste João, ele também era o proprietário de um poderosíssimo exército. Quando ele partia para a guerra, levava com ele 10 cruzes de ouro adornada com pedras preciosas, e atrás de cada uma delas marchavam 10.000 cavaleiros e 100.000 homens a pé. Além disso, estava com ele as relíquias de São Tomé, apóstolo de Cristo que pregou na Índia, e Preste reinava com justiça e não permitia o adultério em seu reino, sendo punidos com a morte e nem muito menos a mentira e o roubo. E Preste João seria ainda o imperador de 72 reinos na Ásia. O rei poderosíssimo lutaria contra o Islã no leste, enquanto os cristãos lutariam no Islã no oeste, encurralando assim os muçulmanos e podendo finalmente conquistar a Terra Santa. O mito foi algo muito conveniente e estranhamente animador para os reinos cristãos. O Papa Alexandre III, desconfiado, chegou a enviar o seu médico pessoal Filipe para buscar o reino de Preste João, tendo seu embaixador chegado muito provavelmente ao que hoje é a Etiópia.
Mas o fato é que o mito de Prestes João se espalhou pela Europa, despertando a esperança nos cristãos não só na derrota do Islã, como na chegada e no conhecimento desse reino tão maravilhoso. Com a difusão desse mito, o Islã, mais que uma barreira infiel, era agora também o que impedia os cristãos de chegar à fantástica terra do Preste, onde teriam acesso à fonte da juventude, às proximidades do paraíso, ao universo fantástico e tantas outras coisas incríveis que eram descritas nas cartas enviadas às embaixadas. Marco Polo, em sua viagem ao Oriente, também faz referência ao Prestes João. O viajante relata que o povo que vivia na região central da Ásia, os tártaros, não tinham rei, mas pagavam tributos a um senhor, o Khan. E era este o Prestes João, de quem falavam todos no grande império. Os tártaros davam-lhe uma renda de 10 cabeças de gado, o dízimo. Mas o povo multiplicou-se, e quando isso viu, o Prestes João decidiu dividi-los por várias regiões e enviar para governá-las alguns de seus barões. Nessa narrativa, Prestes João governava um império de muitos povos. Os tártaros se recusaram a obedecer suas determinações, declarando-se revoltados, e emigraram para outro deserto, e lá elegeram outro líder, que seria Gengis Khan. E, após uma luta entre Gengis Khan e Prestes João, esse teria perdido e falecido. Assim, com o relato de Marco Polo matando Prestes João, deveria naturalmente acabar as esperanças. Mas, se o mito de Prestes João deveria morrer com o tempo, algo ressuscitou novamente o já morto Prestes João, o início das correspondências entre o reino da Etiópia e os reinos europeus, por meio de seus embaixadores. O reino da Etiópia decidiu iniciar a se corresponder com os reinos cristãos e a estabelecer embaixada nesses países no século XV, justamente para se proteger do Islã. E um reino distante, desconhecido, com um cristianismo bem antigo e que lutava contra o Islã, certamente só poderia ser o de Prestes João. Assim, por exemplo, no Concílio de Florença, em 1438, os etíopes estavam lá representados com 4 emissários. Os etíopes desmentiam essa história da fonte da juventude e animais quiméricos em seus reinos, apesar de não duvidarem também da existência em reinos vizinhos. Mas, mesmo assim, os europeus sempre se referiam ao seu imperador como o Senhor Prestes João. E mesmo com os embaixadores etíopes dizendo que não conheciam esse título do seu rei Zara Jacó, ainda assim, ele continuava a ser referido pelos clérigos como o ilustre Senhor Prestes João. Mas o mais interessante é justamente a motivação para que a lenda de Prestes João tenha surgido. Como mencionado, o início da lenda foi justamente em meados do século XII. A provável origem do Prestes João está relacionada a pequenos grupos cristãos aliados a alguns clãs na Ásia Central que venceram os islâmicos nessa região. O feito logo se espalhou e, conforme foi passando entre vários mensageiros, chegou na Europa como um exército cristão que derrotou os islâmicos. Mas esse exército, para os ter derrotado, só poderia ter um rei. E um rei asiático, cristão, talvez fosse um nestoriano que fugia ao Iraque, ou até mesmo um discípulo de São Tomé, ou um descendente dos reis magos. E assim, o mito foi tomando corpo. Mas um dos responsáveis por divulgar a ideia do Prestes João, como conhecemos hoje, foi um bispo alemão chamado Otto de Freising, que era tio do imperador Frederico I Barba Ruiva. E, como bem sustenta o medievalista brasileiro Dr. Ricardo da Costa, a luta entre guelfos e libelinos no Sacro Império pode ajudar a explicar o porquê Otto ter popularizado a história do Prestes João. De uma forma bem resumida, havia uma disputa muito intensa entre o papado e o imperador sobre quem teria a proeminência em investir os bispos da igreja. Para alguns, o Papa, como sucessor de Pedro e cabeça da igreja, deveria ter esse poder. Já para outros, inclusive dentro da própria igreja, essa atribuição seria do imperador. E esse conflito foi chamada Querela das Investiduras e representava uma disputa entre o poder do Estado e do papado no domínio da igreja e na nomeação dos prelados. Otto, sendo partidário do império contra a igreja, defendia que o imperador teria a precedência sobre o papa na nomeação dos bispos. E,
Com o Prestes João, conseguiu uma boa fundamentação para isso. Um rei estrangeiro, herético, mas cristão, poderia perfeitamente derrotar o Islã. Bastava que o papado não se metesse no caminho dos impérios do Oeste contra os inimigos da fé. Assim como o estrangeiro, mesmo que herege, tinha sucesso, assim também os europeus teriam se fosse entregue todo o poder apenas ao imperador, como sacrossanto líder das empreitadas e com os plenos poderes de investir os membros da igreja, inclusive o próprio Papa. Assim, curiosamente, a lenda do Prestes João servia de fundamento para uma absorção do papado pelo Sacro Império. Mas não foi o que ocorreu. O papado saiu vitorioso da querela das investiduras, reforçando a autonomia da igreja em relação ao Estado. No entanto, o achado do reino da Etiópia e a correspondência com o Ocidente fez com que se reforçasse o mito do Prestes João. Mas o que é mais interessante no caso de Prestes João não é o surgimento do mito, e sim a materialização dele por meio de cartas enviadas oficialmente às embaixadas europeias. E, acima de tudo, não se saber ainda hoje quem as enviou. Por mais que hajam suspeitas sobre o bispo Otto, a verdade é que ninguém sabe quem escreveu as cartas de Prestes João e encaminhou às embaixadas europeias. De fato, havia lendas e boatos sobre um reino asiático cristão, mas a materialização disso, num documento enviado às embaixadas, é de autoria ainda hoje desconhecida. No entanto, se a lenda de Prestes João foi perdendo força com o passar do tempo e com o contato com os embaixadores etíopes, um povo em especial da Europa nunca esqueceu dela, nem das lendas, nem da famosa carta. Com a figura do Prestes João era um auxílio na cruzada contra os infiéis, os portugueses, empreendendo uma cruzada rumo ao desconhecido, também ansiavam em encontrar o lendário rei. Ninguém ao certo sabia onde se situava o reino do Prestes João, se estava na África ou na Ásia, se estava no extremo oriente ou no seu meio. Mas os portugueses, possuindo a melhor cartografia do mundo na época, estavam dispostos a encontrar esse lendário rei e estabelecer com ele um vínculo que auxiliaria Portugal na luta contra os infiéis e na dilatação da fé e do império pelo mundo. Os portugueses procuravam o Prestes João desde o infante Dom Henrique, convencidos de que o iam encontrar na costa atlântica, na África ou na Ásia. Isso porque Prestes João seria não só o senhor da Etiópia, mas também das Índias. Daí as várias referências à costa da Guiné até as Índias que se encontram nos documentos do século XV. Conhecer a história do Prestes João é importante para entender a mentalidade da época quinhentista. O português que se jogava aos mares não atravessava o mundo inteiro em busca apenas de especiarias. Atravessava o mundo inteiro em uma cruzada pela expansão da fé e do império e à procura do lendário Prestes João, senhor da Índia e da Abissínia. E isso se materializa de forma tão forte no imaginário português que em 1487 o rei João II de Portugal organizou uma expedição oficial com o objetivo de localizar o reino de Prestes João e estabelecer imediatamente relações comerciais. Afinal, sabe-se lá se não havia realmente uma fonte da juventude, ou as joias fáceis nos rios, ou os sátiros e unicórnios? Os portugueses já tinham visto de tudo no comércio com os reinos africanos. Inclusive, Dom Manuel chegaria depois a levar literalmente um elefante branco ao Papa como prova do poder de Portugal. Assim, os conquistadores Pero de Covilhã e Afonso Paiva foram encarregados pela concretização desse propósito, o de encontrar o reino de Prestes João e estabelecer o contato comercial com Portugal. Inclusive, o rei de Portugal, Dom João II, disponibilizou toda a logística suficiente para essa empreitada ser bem-sucedida. E a logística deu certo. Os portugueses finalmente alcançaram o reino da Abissínia e estabeleceram pela primeira vez o contato com o sonhado reino de Prestes João. Aquilo que Portugal sonhou por tanto tempo desde as cartas enviadas a Afonso Henriques e as empreitadas de Henrique o Navegador, agora finalmente se concretizava pela primeira vez. O sonho de gerações inteiras de portugueses era finalmente realizado. Mas a realidade não era bem como sonhado. Ao invés do poderoso império que venceria o Islã,
Na verdade, os portugueses ali encontravam um reino desesperado que pedia ajuda contra o avanço muçulmano. E com o Islã avançando no chifre da África, os portugueses, comandados por Cristóvão da Gama, filho de Vasco da Gama, agora teriam de empreender uma destemida cruzada em socorro do reino de Prestes João contra os islâmicos. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. E se você quer continuar acompanhando essa incrível saga, se inscreva agora mesmo aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder as novidades por aqui. E aproveita e já compartilha esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho.